Qual é o nome do bebê mencionado em Isaías 7:14 da manhã? Emanuel. Quem foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu após sua ressurreição? Maria Madalena. Contra qual nação Sansão lutou para libertar Israel? Filisteus. Quem é conhecido como o Rei Sábio? Salomão. Qual é o nome do primeiro filho de Adão e Eva? Caim. Qual é o nome da rainha persa que salvou os judeus no Antigo Testamento? Esther. Qual é o nome da pessoa que caiu e morreu durante o sermão de Paulo em Atos? Eutico. Qual foi a primeira tentação que Jesus enfrentou no deserto? Transformar pedras em pão. Quantos são os frutos do Espírito mencionados por Paulo em Gálatas? 9. No livro de Jó, qual foi o amigo de Jó que falou primeiro? Elifaz. Quem é o profeta que Moisés previu em Deuteronômio? Jesus Cristo. João Batista vestia-se com pelo de qual animal? Camelo. Qual foi a resposta de Deus quando Moisés perguntou seu nome? Eu sou quem eu sou. Quem fechou a porta da arca de Noé? Deus. Qual é o nome do fiel soldado de Davi que foi morto? Joabe. Que posição Neemias ocupava na Pérsia? Copeiro. Por quantos dias os israelitas poderiam colher maná no Êxodo? 6 dias. Quem escreveu a Epístola de Tiago? Tiago. O que significa o nome Pedro, ou Cefas, que Jesus deu a Simão? Rocha. Quem estava com Paulo quando ele estava preso em Roma? Lucas. O que representa a boa terra na parábola de Jesus sobre o solo? Um bom coração. O que simboliza a nuvem que guiava os israelitas no deserto? A orientação de Deus. Em qual livro do Antigo Testamento está escrito que o homem não viverá só de pão? Deuteronômio. Quem é a pessoa que Paulo viu em uma visão que o chamou à Macedônia? Homem macedônio. O que Pedro estava fazendo enquanto Jesus orava no jardim do Getsemane? Estava dormindo. Qual foi a prova que Deus deu a Abraão? Sacrificar seu filho Isaque como holocausto. Qual é o nome do comandante do exército da Síria curado da lepra por Eliseu? Naamã.
Como reagiu o irmão do filho pródigo na parábola de Jesus? Com raiva. Qual é o nome do filho que Davi teve com Batseba? Salomão. Quem Jesus é comparado a ser maior em Hebreus? Melquisedeque. Sob a liderança de quem os israelitas fizeram o bezerro de ouro em Êxodo? Arão. Quantas vezes Gideão pediu um sinal de Deus? 2 vezes. Segundo o mandado de Jesus ressuscitado, quantos peixes os discípulos pescaram ao lançar a rede? 153 peixes. O que Deus prometeu abençoar em Malaquias 3 se for dado corretamente? Dízimos. Qual era o nome do governador romano que sentenciou Jesus à crucificação? Pilatos. Qual ação importante Jesus fez no templo após entrar em Jerusalém? Purificação do templo. Qual era o nome da tempestade que Paulo enfrentou em seu caminho para Roma, segundo Atos? Euroaquilão. A língua é comparada a quê no livro de Tiago? Fogo. Em qual salmo está escrito que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés? Salmo 119. Quais foram os 2 locais onde Jeroboão colocou bezerros de ouro para os israelitas adorarem? Betel e Dan. Quantas pessoas estavam no navio com Paulo a caminho de Roma? 276. Em Romanos 8:28 da manhã, o que Paulo diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. O bem. Em João 11:25 da manhã, o que Jesus declarou ser? A ressurreição e a vida. Quem eram os descendentes dos filhos de Deus, com filhas dos homens, em Gênesis 6? Nefilins. Na bem-aventurança, que bênção é prometida aos pacificadores? Serão chamados filhos de Deus. Qual livro Jesus leu na sinagoga de Nazaré no sábado? Isaías. Por que Jesus expulsou os comerciantes do templo? Profanação do templo. Onde Jacó lutou com o anjo de Deus? Rio Jaboque. Qual é o nome da mulher que ungiu Jesus com perfume em Betânia? Maria. Quem tramou para exterminar os judeus no livro de Ester? Ramã. Qual é o nome do local que os israelitas encontraram após atravessar o Mar Vermelho, com 12 fontes e 70 palmeiras? Elim. Qual é o nome do lugar onde Moisés viu a terra prometida, mas não pôde entrar? Monte Nebo.
Qual é o livro da Bíblia que conta a história da criação do universo? Gênesis. O que representava os 7 anos de fartura e de fome no sonho do faraó? Vacas e cereais. Qual é o nome do patriarca que recebeu a promessa de ser pai de muitas nações? Abraão. Quais são as leis cerimoniais dadas aos israelitas no Antigo Testamento conhecidas como Lei de Moisés? Quem foi ressuscitado por Pedro em Jope? Tabita, Dorcas. Quem era o profeta do Antigo Testamento que andou nu e descalço por 3 anos? Isaías. Qual é o número que simboliza o Anticristo em Apocalipse 1:18 da tarde? 666. Qual nome Jacó deu ao local onde viu Deus face a face? Peniel. Em Filipenses, o que os crentes são instruídos a fazer em lugar de se preocuparem? Orar. Quem era o cobrador de impostos antes de seguir Jesus? Mateus. Para qual igreja Paulo escreveu uma carta de agradecimento por seu apoio? Igreja de Filipos. Em qual capítulo de Provérbios está o ensinamento sobre a mulher virtuosa? Provérbios 31. Como Deus guiou e protegeu os israelitas do sol no deserto de dia em Êxodo. Coluna de nuvem. Quais eram os 2 itens que Davi pegou ao entrar no acampamento onde Saul estava dormindo? Lança e jarra de água. Qual é o animal que a mulher sulamita pediu que Salomão capturasse para proteger sua vinha? Raposas pequenas. Qual é a cidade que foi a capital do Reino do Norte de Israel? Samaria. Qual é o nome do império que destruiu o Reino do Norte de Israel e ameaçou o Reino de Judá? Assíria. Qual era a profissão que Paulo exercia para sustentar-se enquanto fazia seu ministério? Construtor de tendas. O que foi que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. Onde Jesus ascendeu ao céu depois de ressuscitar? Monte das Oliveiras. Quando Estevão pregava, seu rosto parecia o quê? Rosto de um anjo. Quantas vezes Elias derramou água sobre o altar no Monte Carmelo durante sua batalha contra os profetas de Baal? 12 cântaros. Quais eram os rostos dos 4 seres vivos na visão de Ezequiel? Homem, leão, boi, águia. Qual era o peso do ouro usado para cobrir o interior do Templo de Salomão? 600 talentos. Qual animal foi realmente sacrificado no lugar de Isaque por Abraão?
Carneiro. Qual é o nome do servo a quem Eliseu pediu que levasse seu bastão até o filho da sunamita? Geazi. No dia de Pentecostes, o que apareceu sobre a cabeça de cada pessoa? Línguas como de fogo. Qual é o nome do filho de Cã que foi amaldiçoado por Noé? Canaã. Quem acompanhou Jonatas quando ele atacou os filisteus no vale de Micmas? Escudeiro de Jonatas. Qual é o nome do pai de Samuel? Eucana. Qual é o nome do filho de Jonatas que Davi mostrou bondade e que era deficiente? Mefibosete. Qual é o salário do pecado, segundo Paulo em Romanos? Morte. Qual era o sabor do maná dado aos israelitas no deserto? Sabor de bolo com mel. Quando os sacerdotes deveriam cuidar das lâmpadas no santuário? Da tarde até a manhã. Quantas pessoas foram consumidas pelo fogo na rebelião de Coré? 250. Quantos tipos de especiarias eram usados no incenso para o altar do incenso segundo Êxodo 30:34? 4. Quando, segundo Deuteronômio 6:7, os filhos devem ser ensinados sobre a lei? Quando se sentam, andam, deitam e levantam. Quantas cores de fios foram usadas no acento agudo fode do sumo sacerdote segundo Êxodo 39:2? 5. Como se tornaram doces as águas amargas de Mara? Jogando uma árvore que Deus indicou nas águas. Qual é o nome do rio que circunda a terra onde há ouro, nascido no jardim do Éden? Rio Pison. Onde Samuel reuniu o povo de Israel para arrependimento e oração? Mispá. Quem são as primeiras pessoas lançadas no lago de fogo e enxofre em Apocalipse? O anticristo e o falso profeta. Em Lucas 2, quem é a profetisa que encontrou Jesus? Ana. Em 1 Samuel 12, Samuel disse que seria pecado não fazer o que pelo povo? Orar. Quando Davi estava dando suas últimas instruções a Salomão, a quem ele instruiu mostrar bondade? Aos filhos de Barzilai. Quantos anos, ao todo, Davi reinou? 40 anos. Qual bênção Deus deu a Noé e seus filhos após o dilúvio? Sejam férteis e multipliquem-se para encher a terra. Quem encontrou Moisés no rio? Filha de Faraó. O que os israelitas deveriam preparar para escapar da morte na 10ª praga? Cordeiro Pascal. Quando Adonias aspirava ao trono, qual irmão ele não convidou?
Salomão. Qual foi a razão para Salomão construir o templo? Para edificar um santuário para o Senhor Deus. Quanto ouro a rainha de Sabá deu a Salomão? 120 talentos. Quem foi o servo de Salomão que se rebelou e se tornou rei de Israel do Norte mais tarde? Jeroboão. O que Jeroboão e toda a Assembleia de Israel pediram a Roboão? Que aliviasse o jugo pesado e o trabalho árduo. Roboão disse que enquanto seu pai os disciplinou com chicotes, ele os disciplinaria com o quê? Escorpiões. O que Jeroboão fez para impedir que o povo oferecesse sacrifícios em Jerusalém? Dois bezerros de ouro. Quais tesouros Roboão perdeu quando o rei do Egito, Sisaque, atacou Jerusalém? Os tesouros do templo do Senhor e escudos de ouro. A quem Jesus se referiu quando disse para serem sal e luz? Discípulos. O que fez a sogra de Pedro assim que foi curada da febre? Imediatamente serviu a Jesus. Quem receberá a recompensa por dar mesmo que seja um copo de água fria? Pequeninos, discípulos de Jesus. Qual era a profissão do publicano Mateus? Publicano. Ao que Jesus se comparou para chamar os doentes e pecadores? Médico. Que bênção está prometida aos que têm fome e sede de justiça? Serão fartos. A cura dos endemoniados por Jesus cumpriu a profecia de quem? Profeta Isaías. O que os endemoniados de Gadara gritaram ao ver Jesus? Filho de Deus. Qual foi a primeira reação dos discípulos ao verem Jesus andando sobre as águas? Pensaram que era um fantasma e ficaram assustados. Por que Jesus disse que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio? Por causa da falta de fé. Quando os discípulos perguntaram quem era o maior no reino dos céus, quem Jesus chamou? Uma criança. De onde Deus disse que elevou Baasa para governar Israel? Do pó. Onde estão registrados os feitos e a conspiração de Zinri? Livro das Crônicas dos Reis de Israel. O que Omri usou para provocar a ira do Senhor? Ídolos inúteis. Após casar com Jezabel, qual deus Acabe adorou e serviu? Baal. O que a multidão clamou a Jesus? Hosana ao filho de Davi. No fim dos tempos, muitos virão em nome de Jesus dizendo o que, segundo Jesus. Que são o Cristo.
Qual profeta do Antigo Testamento predisse o ministério de João Batista como preparando o caminho do Senhor? Isaías. Qual foi a voz que veio do céu quando Jesus foi batizado no Jordão? Tu és meu filho amado. Qual é o significado do ensino sobre o vinho novo em odres velhos? Novos ensinamentos devem ser guardados em novos recipientes. Elias prometeu à viúva de Sarepta, em nome de Senhor, que não faltaria o que até a seca terminar. Farinha e azeite. Quantas vezes Elias orou sobre o corpo do filho morto da viúva? 3 vezes. Durante o massacre dos profetas pelo rei Acabe, onde Obadias escondeu os profetas de Deus. Numa caverna. Quantas vezes Elias mandou derramar água sobre o altar no desafio do Monte Carmelo? 4 jarros, 3 vezes. Até onde Elias correu à frente de Acabe quando o poder do Senhor veio sobre ele e a grande chuva caiu? Até Jezreel. Qual foi o sinal do 7º servo sobre a chuva após a oração de Elias no topo do Monte Carmelo? Uma pequena nuvem do tamanho de uma mão. Por que o anjo disse a Elias para comer novamente enquanto ele estava deitado dormindo debaixo do zimbro? Para que ele não sucumbisse no caminho. Quem Elias deveria ungir como rei sobre Israel? Jeú. Quantos israelitas Deus preservou que não se ajoelharam a Baal? 7.000. Qual é o nome do rei que matou João Batista? Herodes. Quem anunciou a ressurreição de Jesus no túmulo? Anjo. Onde Jesus curou o cego Bartimeu? Jericó. Quais foram as emoções que as mulheres sentiram ao ouvir a notícia da ressurreição de Jesus? Medo e espanto. Quantas vezes os discípulos dormiram enquanto Jesus orava no Getsêmani? 3 vezes. Qual é o apelido de Esaú e o que ele significa? Édom, vermelho. O que Raquel roubou quando Jacó fugiu com sua família e bens de Labão? Teraim, ídolos do lar. Qual foi o novo nome que Jacó recebeu após a luta? Israel. Quantos anos se passaram até Jacó reencontrar Esaú? 20 anos. Entre Efraim e Manassés, quem Jacó profetizou que se tornaria maior? Efraim. Quantos anos tinha José quando morreu? 110 anos. Como o Senhor inspirou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a palavra dita através de Jeremias? Despertando seu espírito.
Diante de quem Pedro e João disseram que deveriam julgar se é certo ouvir aos homens ou a Deus. Diante de Deus. Após a morte de Acabe, qual nação se rebelou contra Israel? Moabe. A aliança da circuncisão foi realizada em qual filho de Abraão? Isaque. Qual era o nome da ilha onde João estava exilado? Pátimos. Qual livro descreve Jesus nascido em Belém como a raiz de Davi? Apocalipse. Qual dos salmos começa com a famosa expressão, "O Senhor é o meu pastor"? Salmo 23. Em qual livro é registrada a ressurreição de um morto ao tocar nos ossos de Eliseu? Dois Reis. Em qual cidade o Espírito Santo desceu sobre Cornélio ao ouvir a pregação de Pedro? Cesareia. O que Eliseu ordenou à mulher que estava em crise devido à morte do marido e à cobrança de dívidas que pedisse aos vizinhos? Vasilhas vazias. O que Eliseu prometeu a respeito de um filho à mulher de Saém, que era sem filhos e cujo marido era idoso? Daqui a 1 ano, terás um filho. Como reagiram as pessoas em Jope após a ressurreição de Tabita? Muitos creram no Senhor. Qual era o nome do centurião que vivia em Cesareia e comandava a coorte italiana? Cornélio. Maria foi ver qual parente após ouvir do anjo Gabriel sobre sua concepção? Isabel. Qual é o nome hebraico do coletor de impostos que Jesus chamou como discípulo? Levi. Qual mulher se sentou aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos durante sua visita? Maria. Quais foram as últimas palavras de Jesus antes de morrer na cruz? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que as mulheres levaram ao túmulo na madrugada do primeiro dia após o sábado? Especiarias preparadas. Qual foi a primeira tentação do diabo para Jesus no deserto? Transformar pedras em pão. O que Jesus disse que a casa de Deus se tornou quando expulsou os comerciantes do templo? Covil de ladrões. O que Jesus prometeu ao criminoso que pediu para ser lembrado quando ele entrasse em seu reino? Hoje estarás comigo no paraíso. O que Jesus disse que seria proclamado em seu nome a todas as nações após sua ressurreição? Arrependimento para perdão dos pecados. Onde os discípulos adoravam continuamente após a ascensão de Jesus? Templo. Quantas vezes Naamã deveria lavar-se no rio segundo a instrução de Eliseu? 7 vezes. O que a Igreja de Jerusalém reconheceu que Deus concedeu aos gentios após ouvir sobre o evento de Cornélio?
Arrependimento para a vida. Que decisão os seguidores em Antioquia tomaram para ajudar os irmãos na Judéia? Enviar socorro. Durante o governo do rei Jeorão, para sobreviver, a quem os leprosos decidiram se render durante a fome em Samaria? Ao exército arameu. Quem se tornou rei de Judá no 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel? Acasias. Qual foi a reação da igreja enquanto Pedro estava preso durante a Páscoa? Oração fervorosa. Em que hora Nicodemos foi ter com Jesus? À noite. Por quantos anos estava doente o homem que foi curado junto ao tanque de Betesda? 38 anos. Onde Pedro negou Jesus 3 vezes? No pátio do sumo sacerdote. Quem traiu Jesus conduzindo os soldados até ele no Getsêmani? Judas Iscariotes. Quem eram os irmãos que Jeú encontrou no caminho para Samaria? Os irmãos do rei de Judá, Acasias. O que Joás ordenou que os sacerdotes usassem para reparar o templo? Todo o dinheiro oferecido na casa do Senhor. Quem cuidou de Ester como filha após a morte de seus pais? Mordecai. A quem Mordecai revelou o plano de assassinato do rei Assuero? Rainha Ester. Qual método foi usado para escolher a data do massacre na frente de Ramã? Por lançamento de sortes. Qual era o mês determinado pelo lançamento de sortes para o massacre dos judeus? Mês de Adar, 12º mês. Quanto dinheiro Ramã prometeu pagar ao tesouro do rei para a execução dos judeus? 10.000 talentos de prata. Por quantos anos Jeoacas governou? Por 17 anos. Qual era a idade de Amazias quando ascendeu ao trono? 25 anos. Na parábola contada por Jeoás, a qual árvore o espinheiro do Líbano propôs casamento? Cedro do Líbano. Quantos anos Azarias governou Jerusalém? Por 52 anos. Quando Pecaías, filho de Menahem, se tornou rei de Israel, era qual ano do reinado de Azarias, rei de Judá? Quinquagésimo ano. Quantos anos tinha Jotão quando se tornou rei de Judá? 25 anos. Onde Jotão foi sepultado após sua morte? Cidade de Davi. Quando Paulo e Barnabé foram pregar o evangelho em Icônio, qual foi o primeiro lugar que visitaram? Sinagoga judaica. Que região Paulo e Silas visitaram para fortalecer as igrejas? Síria e Cilícia.
Quais duas imagens os filhos de Israel fizeram, abandonando todos os mandamentos do Senhor? Imagens de 2 bezerros. Qual foi a primeira cidade da região da Macedônia onde Paulo e seus companheiros chegaram após passarem por Samotrácia? Filipos. Obrigado por ficar até o fim. Conte-nos suas opiniões e aprendizados bíblicos nos comentários. Assine e deixe seu like para mais quizzes.